Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à live de hoje. Vou aguardar o pessoal chegar para a gente começar, ok? Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui no Japão. Olá. Opa, deixa eu tirar o volume aqui. Ok. Então, sejam todos bem-vindos à live de hoje, que vai falar um pouquinho sobre a questão das mudanças na nossa vida. Então, boa noite, Júnior, boa noite, José, ou bom dia, né? Eu gostaria de agradecer ao Portal Me, toda a equipe, pela oportunidade, né, de estar aqui, falando novamente um pouquinho, né, com vocês. E olá, Anitta. Espero que seja uma live bastante interativa, então eu gostaria de pedir que vocês pudessem contar as suas experiências, se alguém tiver alguma dúvida a respeito, né, do que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então fiquem bastante à vontade, né? E se porventura, posteriormente também houver alguma dúvida, eu vou pedir para o pessoal do Portal Me colocar o link da minha página aqui no Facebook. Então, vocês podem me mandar mensagem depois e eu respondo de acordo com o que vocês me perguntarem, ok? Não precisa ser necessariamente somente do tema que a gente vai falar hoje, né? Pode ser qualquer tema relacionado à psicologia, à saúde mental, educação de filhos, relacionamentos, né? Então, tem uma gama muito grande de assuntos que a gente pode, né, conversar a respeito, tá bom? Bom, então, hoje, né, como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de mudanças e do impacto emocional que as mudanças causam na nossa vida, né? Olá, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho. Deixa eu conectar aqui também pelo celular para a gente já começar, ok? Muito bem. Bom, eu vou falar um pouquinho de uma forma generalizada a respeito da mudança e depois vou falar de uma forma mais direcionada da experiência, né, que é uma experiência compartilhada, né, com todos os brasileiros que nasceram no Brasil e que vieram para cá. E aí independe da idade, né, porque mesmo quanto crianças e às vezes até mais do que os adultos, existe um impacto muito grande emocional dessa mudança, né? Que é não só vou mudar de país, eu vou mudar de, né, de emprego, enfim. Mas é toda uma configuração de mudança de realidade que realmente não existe nenhuma preparação que se possa fazer, né, no caso dos brasileiros que vêm para cá, para o que a gente encontra aqui, né? Então, falando de uma forma geral, né, toda mudança ela pode fazer com que a gente se sinta extremamente inseguro, porque a gente tem medo do novo, do que é desconhecido, e isso é uma resistência natural dos seres humanos. Então, a gente estabelece algumas questões na nossa vida, né? Então, seja o emprego, seja, né, no caso, quando a gente é criança, tal, escola, né, o nosso círculo de amizades, e enquanto as coisas estão caminhando, a gente está bem, né? Então, você se esforça para você ter uma qualidade melhor dentro do seu trabalho, você pode, assim, se esforçar para, né, ter as suas ambições. Então, tudo isso gera algumas mudanças, mas são pequenas mudanças e são mudanças que a gente quer, né, que a gente busca, que a gente procura, principalmente, né, na nossa vida adulta com relação ao nosso trabalho. Mas aí existem outras mudanças, né, que às vezes são um pouco mais radicais, e essas sim são as que geram maior insegurança, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto
para enfrentar essa nova realidade, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente está estável num trabalho, ou quando a gente está num relacionamento, mas de repente existe uma mudança, né? Seja no trabalho, porque você recebeu uma nova proposta, e pode ser uma proposta, né, financeiramente muito vantajosa, mas que, por exemplo, demanda de você ter que mudar de cidade. Se você é solteiro, né, tá no início da sua carreira, fica mais fácil de decidir, talvez, né? Mesmo que tenha a questão do vínculo com a família, os amigos e tudo mais, mas no começo da vida adulta, é natural esse movimento, né, da questão de buscar novos horizontes e de construir, né, uma carreira. Então, a gente geralmente aceita, né, esses novos desafios, mesmo com toda a insegurança e com uma certa resistência que ela apresenta. Né? Então, a gente vai lá e a gente encara. Quando existe né, esse tipo de mudança, mas você já tem uma família, né, esposa ou marido e filhos, aí os filhos já estão na escola, então a mudança, ela acaba ganhando uma proporção maior, né, assim, a insegurança que ela gera ou as possibilidades, então ela precisa ser mais estudada, ela precisa ser conversada antes de se tomar qualquer tipo de decisão, né? Então, o impacto, né, emocional dessas mudanças, ele vai, lógico, variar de acordo com a forma como essa mudança aconteceu, né? Se foi algo que você quis, que você procurou e que você já estava esperando, ok. Mas se de repente acontecem, né, umas circunstâncias e essa oportunidade aparece sem você muito procurar, aí a insegurança pode ser ainda maior, né? Mas também a ansiedade e uma expectativa positiva podem estar, né, acompanhar essa possibilidade de mudança. Né, às vezes a gente não está feliz com a nossa realidade, mas também não vê muita possibilidade de mudar ou de fazer algo para melhorar, e de repente aparece um convite, né, de trabalho, ou enfim, para mudança, né, e aí eu vou entrar um pouquinho nessa questão da mudança aqui para o Japão, que cada um teve uma motivação para estar aqui. Muitos né, pelo menos a maioria que eu ouço, lógico, vieram atrás de uma condição melhor de vida, né, de uma oportunidade, apesar de ter essa noção, né, de que aqui se trabalha muito, a vida é muito corrida e tudo mais, mas vieram com esse intuito, né, de melhorar a condição geral financeira da família, né. Mas, como eu disse no começo, né, não existe nenhum relato, nenhum depoimento que você possa ouvir, mesmo de pessoas próximas a você, né? Então, geralmente, né, os descendentes têm sempre um tio, um primo, um amigo que veio para o Japão, que trabalhou aqui durante um tempo e voltou para o Brasil, ou não, né, que veio para ficar um período, mas se estabeleceu aqui, construiu família, né, e continua aqui até hoje. Então, acredito que todos nós temos essa característica, essa semelhança, né, de ter pessoas da nossa família que tiveram essa experiência. E por mais que eles contem coisas muito boas e também nos contem coisas que não são tão boas assim, nada te prepara para essa mudança tão radical de realidade, né? Porque a maioria vem sem o domínio do idioma, então você chega num lugar que você não entende absolutamente nada do que se está falando, você não consegue fazer leitura de uma placa, de um jornal, de nada, né? Pelo menos, por exemplo, no meu caso, que eu sabia palavras muito básicas, né, de Nihongo, então é assustador no primeiro momento. Você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque você não... Às vezes, a gente não pensa nas coisas simples, né, que quando a gente tá lá no Brasil, se acontecer um acidente, se você cair na rua, você, né, assim,
perder um documento, qualquer coisa. Você sabe aonde você vai, você domina o idioma, você vai lá e você resolve. Mas e quando isso tal pode acontecer? Porque pode acontecer, né? A qualquer pessoa. Num lugar onde você não sabe pedir ajuda, você não sabe falar hospital, médico, dor, nada, né? Então, essas coisas que a gente não pensa, né, que vão causar esse impacto quando a gente tem essa mudança tão radical. E eu estou usando o exemplo, né, de sair do Brasil e viver aqui, porque também é parte da minha experiência, né, então eu tenho propriedade, mas acredito que seja assim para qualquer outro tipo de mudança tão drástica, né? E eu acredito que essa de mudar de país é uma das mais impactantes. Por quê? Por mais que você goste da cultura, né? Então, o Japão é um país que eu sempre quis conhecer por conta, né, da descendência, da convivência, né, com a minha avó e com a comunidade e tudo mais lá no Brasil. Conhecer para passear, né, tirar foto lá no Fuji é lindo, mas o dia a dia é muito diferente, né, do que a gente imagina. Né, a gente não consegue, inclusive, ter a noção, a proporção, né, de tudo isso que a gente vai sentir ao longo desse período, ou dessa experiência, né, aqui no Japão. Deixa eu responder aqui os comentários, para não perder só um minutinho. Imagina essas pessoas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Júnior. Se as pessoas pensassem assim na época das grandes navegações. Mas era tudo bem, né? Que era realmente, né, o trabalho deles, enfim, a ânsia, né, pela descoberta. Mas isso não significa que também não existiam momentos, né, em que as pessoas poderiam pensar, né? Nossa, o que a gente está fazendo aqui, né? A experiência está sendo válida, ok, a gente está descobrindo um monte de coisa, mas emocionalmente, né, existe sim um impacto muito grande. Alguns vão utilizar isso como uma forma de trabalhar resiliência, como uma forma de se tornarem mais fortes, como uma forma de ampliar o horizonte e se sentirem muito mais corajosos para aceitar novos desafios, para encarar novas oportunidades. Mas nem todas as pessoas vão conseguir reagir dessa forma, né, às mudanças. Então, às vezes, as pessoas vão se sentir tristes, vão acabar desenvolvendo alguns sintomas, né, como, por exemplo, no caso da depressão, ou de outras questões emocionais, por conta da dificuldade realmente de lidar com todo, né, com essa mudança, com essa nova realidade, com esse novo cenário de vida. E aí, né, falei, estou partindo desse pressuposto que eu acho que é algo que eu percebo com as pessoas que eu conheço e com as que eu converso, né, do quanto realmente diferente do que a gente imagina essa experiência, né, de mudar para cá. E uma coisa que às vezes, principalmente para quem tem família, né, pode ser que não pense muito, mas é que, como eu falei, né, existe também um impacto muito grande na vida das crianças. Então, as famílias que estão se mudando para cá, que se mudaram, ou que têm, né, intenção de mudar, é bastante importante que seja explicado para a criança essa mudança. Lógico, a criança não tem autonomia, autoridade para poder decidir o que vai ser, né, da família. Uma vez que o pai e a mãe decidiram vir, a criança vem junto e ok, né? Mas é importante os pais explicarem porque talvez não se pense, nossa, mas como é que ela vai reagir, né? E aí, tudo aquilo que o adulto sente, a criança também sente. Então, ela vai ter que se despedir de pessoas que ela ama, ela vai ter que fazer novas amizades, ela vai ter que lidar também com essa questão do idioma. Às vezes, as crianças acabam se adaptando um pouco mais fácil, né? Mais rápido, mas nem sempre é assim. Né? Então, é muito importante que os pais tenham esse cuidado, né, de explicar para a criança, não de ficar justificando, não é isso, né? Como eu falei, tem coisas que é assunto de adulto e coisas que demandam da infância, mas
que os pais possam ter essa proximidade e perceber também quais são as reações das crianças, como eles estão se adaptando, como é que eles estão sentindo, por mais que vem para o Japão, às vezes já vem com um trabalho, arranjado, e aí já entra nessa questão da correria, mas ter essa sensibilidade, de questionar sobre como as crianças estão se sentindo, de observar o comportamento delas, de perceber se elas realmente estão tendo uma boa adaptação na escola, seja dentro de uma escola brasileira, ou seja dentro de uma escola japonesa, com as pessoas ao redor, se ela consegue se divertir, se ela, às vezes, era uma criança super ativa e agora está uma criança mais quieta, se tem alguma alteração, no comportamento ou no desenvolvimento geral, alimentação, sono. Então, isso é bastante importante, que os pais consigam ter essa, como eu falei, essa sensibilidade, de explicar para a criança a questão da mudança, de dizer para ela e de animá-la, de, olha, você vai conhecer coisas novas, a gente vai estar sempre junto, a gente vai poder passear, você vai fazer novos amigos, vai aprender um monte de coisa, então, fazer com que a criança faça parte desse processo, de preparar-se para essa mudança, tão radical. Então, eu queria, que vocês... Olá, Portalmi, tudo bem? Olá, Cristina. Então, eu gostaria, de ver se alguém quer comentar alguma coisa a respeito de como foi essa experiência de mudar para cá, se acha que tomou uma decisão correta, se no começo, existia um planejamento de ficar um tempo e de repente, agora, a gente era para ficar 2, 3 anos e de repente, agora eu estou há 10, há 15, daí não tenho mais a intenção de voltar, porque uma coisa é esse impacto inicial. Depois, com o passar do tempo, óbvio que existe o processo de adaptação e de aceitação dessa mudança, Muitas vezes, inclusive, a gente fica um pouco, não digo revoltado, mas assim, pelo fato da expectativa ser muito diferente, da realidade que a gente vive aqui, então você fica um pouco relutante, talvez, resistente, de, não, isso daqui eu não vou aceitar, isso daqui eu não quero, isso daqui tem que mudar, e algumas coisas a gente não vai mudar, na sociedade que nós estamos agora, Outras sim, ok, mas o que eu percebo é que às vezes existe, uma tendência, das pessoas acabarem se fechando muito, ou porque os planos iniciais não deram certo, ou porque realmente ela tem uma dificuldade de conseguir se adaptar, à nova realidade, mas, e esse é um dos impactos negativos dessa mudança. Não porque não existiu uma preparação, pode ter sim, sido uma escolha muito consciente, muito bem planejada, mas algumas mudanças a gente não consegue realmente, saber o quanto que vai ser, o quanto que aquilo vai nos tocar. E a gente, então, acha que está totalmente preparado para aquele movimento, mas depois que ele acontece, a gente vê que ainda precisa, de alguns ajustes nesse sentido. Então, a psicologia, ela tem, principalmente uma das áreas, da psicologia, que é a psicologia organizacional, que é a que trabalha dentro das empresas, das organizações de trabalho, ela fala muito a questão das mudanças, que a gente, como eu falei, tem uma tendência natural a resistir às mudanças, porque quando você se apropria de algo, então seja o seu trabalho, seja o seu relacionamento, o modo como você vive, é difícil às vezes você, por si só, sem algum empurrãozinho, digamos assim, decidir por fazer alguma mudança radical,
né? Mas, às vezes, é muito necessário que isso aconteça. Seja para que você se sinta mais realizado no que você está fazendo, seja para que você conquiste novos horizontes, né? Que você realmente tenha essa coragem de sair, né, da zona de conforto, para poder trazer novas perspectivas para sua própria vida. Então, quando a gente opta por fazer essa mudança, né, ou quando de repente ela acontece na nossa vida, né, de uma forma repentina, né, a gente vai tendo que aprender, né, realmente a lidar com todas essas emoções que essa mudança gera, né, e de tentar focar sempre no mais positivo. Né? Então, falando um pouco a respeito de relacionamentos, a gente tem uma questão, né, de uma sequência, digamos assim, né? Então, se você começa um relacionamento com alguém, depois de um tempo esse relacionamento se transforma num namoro, e aí todas as pessoas que estão à volta, que estão próximos, acabam gerando uma cobrança, né, de que, vocês estão há tanto tempo saindo, então estão namorando, né? E aí, quando esse namoro se estabelece, de repente vai passando 1 ano, 2, 3, e essa cobrança social novamente, né, fica evidente, das pessoas falando, mas e aí, vocês vão casar, não vão? Então, assim, e depois que casa, tem a questão de filhos. Mas todas essas mudanças, né, no relacionamento, elas demandam de uma série de questões, né? E então não pode ser simplesmente porque outras pessoas que estão ao redor estão fazendo algum tipo de pressão para que isso aconteça, né? O relacionamento é algo de dois, então é importante que né, as pessoas envolvidas é que vão tomar essas decisões da mudança desse status, né? E que gera outras demandas também emocionais e de envolvimento e tudo mais. E às vezes a gente também não está preparado para esse tipo de mudança, né? Então, para quem, por exemplo, está há muito tempo sem se relacionar, no sentido de namorar, né, sério com alguém, também tem essa questão, nossa, agora eu vou namorar, ok, tem a parte positiva e a parte negativa, né, que na verdade cada um, de acordo com as suas experiências de relacionamento, tem esses conceitos do que é positivo e do que é negativo dentro de uma relação, né, então isso também gera, né, essa ansiedade, uma angústia, que pode fazer com que a pessoa não queira fazer nenhum tipo de mudança nesse sentido. Por mais que em alguns momentos ela possa se sentir carente, ou ela possa se sentir triste, ela acaba compensando isso com com outras questões, né, com outros afazeres, com outro lazer, e evita, né, sair dessa zona de conforto em que ela se estabeleceu e que as coisas estão ali dentro do domínio dela, justamente na tentativa, né, de evitar o enfrentamento, né, de questões que ela talvez não esteja preparada, né, para poder realmente lidar, né. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Boa noite, Rosemary. Boa noite, Soraya. Tudo bem? Bom dia, né, Rosemary, que está lá no Brasil. Deixa eu ver se eu não cumprimentei mais alguém. Márcia, olá. Gui também. Ok. Então, né, como eu falei, se alguém quiser falar, comentar alguma questão, fazer alguma pergunta referente à questão da mudança ou desse impacto emocional que isso gera, ou contar alguma experiência, fiquem bastante à vontade, tá? Para poder colocar dentro dos comentários, ok? Boa noite. Bom, e por que é importante que a gente consiga, então, pensar, né, e trabalhar esses recursos emocionais para lidar de uma forma mais positiva com relação às mudanças? Porque elas fazem parte da nossa vida.
né? Então, mesmo que você não faça nenhum movimento para que a sua vida continue exatamente da mesma forma, isso não vai acontecer, né? Primeiro porque naturalmente vai existir uma evolução, então você vai envelhecer e né, o seu corpo vai mudar, o seu organismo vai mudar, o seu humor vai mudar, mesmo que você não queira, né? Então, quando a gente consegue tentar, pelo menos, né, se esforçar, para estar preparado para as mudanças que são naturais e inevitáveis na vida, a gente consegue lidar, né, com essas situações, sejam as planejadas ou as repentinas, melhor, né? Sabendo que, ok, então vai acontecer essa mudança, isso faz parte da vida, mas é algo que eu almejo, ou, nossa, apareceu, mas talvez seja uma grande oportunidade de realmente algo, né, extraordinário acontecer, né? Então, como eu disse, quando eu vim para cá em 2016, foi dessa forma, né, repentina. Então, eu recebi um convite, vim trabalhar aqui, atuando na minha área, né, de formação, a psicologia, trabalhando com crianças, mas era algo que eu jamais tinha pensado ou tinha almejado. Eu queria muito conhecer o Japão, tinha muita vontade de trabalhar na minha área fora do país, mas jamais imaginei que uma coisa fosse, né, coincidir com a outra e realmente me trazer tantas novas possibilidades, né? Isso não significa que não tenha sido tudo fácil, né? Porque acho que a realidade da maioria é a gente pode ter família aqui, você pode ter amigos aqui, mas muita gente que você ama fica, né? E você tem que também aprender a lidar com isso, aprender a lidar com uma nova rotina de horários, com a questão do fuso, da alimentação. Então, é muita coisa que a gente às vezes não pensa que vai mudar na nossa vida ou que vai ter um impacto, mas no dia a dia a gente percebe como essas coisas simples, ou como algumas coisas simples do que a gente vivia lá no Brasil ou em qualquer outro lugar que a gente, né, que você vive antes de mudar, nos faz falta, né, que você não percebia naquele momento. Então, a mudança também serve para ampliar o seu olhar sobre os seus valores, sobre o que você acha que é importante, sobre a motivação que te leva a fazer as escolhas que você faz. Por isso que a mudança é um processo fundamental, né, para o nosso desenvolvimento pessoal, né, para que a gente possa realmente saber o quão fortes, às vezes, né, a gente acha que a gente não é, mas quando a gente enfrenta uma situação, a gente consegue, né, dar conta disso, consegue sobrepor, a gente consegue ultrapassar os obstáculos, né, e alcançar os nossos objetivos através desses conteúdos emocionais que, às vezes, muitas mudanças que ocorreram na nossa história de vida e que a gente nem percebeu, e que foram, né, às vezes muito sutis, mas que desenvolveram esses recursos, e aí no momento em que existe uma mudança maior, né, como esse caso de mudança de país ou tudo mais, você abre mão desses recursos e lida com as questões de uma forma mais plena, ou uma forma pelo menos menos desesperada, né, que você consegue ter um pouco mais de pé no chão para resolver as questões, para poder vivenciar isso de uma forma melhor e para poder passar por essa primeira parte, né, porque as mudanças e as sensações, elas podem ter fases, né, então primeiro tem a fase da resistência, depois tem uma fase de negação, que a gente acha que não vai dar certo, enfim, mas mesmo que a mudança, inclusive, já tenha acontecido, e aos poucos a gente começa, né, passar pela fase de se apropriar daquela nova situação, daquela nova realidade e de aceitar. Então, a partir do momento que a gente tem esse processo de aceitação, você consegue aproveitar, inclusive, de uma forma melhor, né? Porque se você fica e estagna no momento de negação, tudo é ruim, né? Então você se arrepende, então você quer voltar atrás, mas às vezes não existe essa possibilidade de uma forma tão rápida, né? Tão
imediata. Então, e aí tudo fica muito ruim, e muitas vezes, por conta disso, você perde oportunidades de vivenciar coisas positivas, né, no seu novo local, de conhecer pessoas novas, de estabelecer novos relacionamentos interpessoais, de se abrir para outras oportunidades, inclusive profissionais, porque você não consegue lidar com essa nova realidade, né, que essa mudança impôs para você. Então, a partir do momento em que você se sente muito perdido, ou muito triste, ou muito negativo com tudo, com essa, depois, né, que aconteceu alguma mudança na sua vida, e aí pode ser em qualquer uma das esferas, né, pode ser na esfera social, pode ser na esfera, né, emocional, de relacionamentos, ou na parte profissional, mas se realmente é algo que está muito pesado, você não está conseguindo se organizar, é aí que o suporte psicológico pode te ajudar, né? A reorganizar todas essas emoções, a tentar resgatar e desenvolver esses recursos, né, que todos temos, de poder, da possibilidade de lidar, né, com esses sentimentos, e assim conseguir estabelecer uma nova relação, né, ressignificar essa experiência da mudança e lidar com ela de uma forma mais tranquila, mais efetiva, né, e que essa nova mudança realmente possa trazer, né, frutos e coisas positivas, né, para a sua vida. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Olá, boa noite, Li. Boa noite, Mônica. Sejam bem-vindas. Então, né, só para a gente finalizar, como eu disse, o mais importante é que realmente a gente consiga, né, perceber que as mudanças fazem parte da vida, que é importante sim que a gente se prepare para elas. A gente, lógico, não vai conseguir se preparar para 100% de todas as mudanças que vão acontecer. Algumas a gente, como eu falei, a gente não consegue medir, né, a proporção e o impacto que isso vai ter na nossa vida. Mas nenhuma delas, né, é algo que a gente não consiga lidar, que você de maneira nenhuma, né, você vai poder pensar que, isso eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, por que eu fiz isso, por que eu fiz essa escolha. Então, mesmo que seja para decidir voltar atrás, né, no caso das pessoas que vieram para cá, não conseguiram se adaptar, não tem problema, né? Você pode fazer novas escolhas, mas o importante é que você consiga aprender algo com essa mudança que já se estabeleceu, né? Então, ok, vim para o Japão, mas, né, a realidade é que não é algo não é para mim, não porque você não seja capaz de lidar, mas é algo que não te satisfaz, você não fica feliz, então você não quer ficar aqui, ok, né? Então se planeje para poder retornar, mas nesse tempo tente de alguma forma aproveitar, né, e fazer com que esse período seja de alguma forma válido, né? E isso realmente também vai fazer com que de uma forma positiva, né, os seus recursos emocionais também sejam desenvolvidos. Ok? Bom, então espero que, né, eu tenho certeza que todas as pessoas que têm essa experiência, né, de deixar o Brasil ou o seu país de origem e vir para o Japão, mudar para outro país, tem uma história fantástica de como se sentiram, de como se adaptaram, ou de como voltaram, né, para a terra natal, mas eu acho que o mais importante é que a gente possa, né, estabelecer vínculos positivos com as pessoas que estão ao nosso redor, né, porque apesar daqui no Japão, o que eu ouço de muitas pessoas é que elas têm dificuldade, né, de fazer amigos, ou de, assim, de ter uma relação mais próxima, né, com as pessoas como nós tínhamos, como nós geralmente temos no Brasil, mas que é possível, né, e as histórias,
contando a história do outro, a sua própria história de vida, né? Nesse movimento a gente consegue realmente encontrar pessoas que viveram coisas muito parecidas com as nossas, né? E aí, nesse sentido, existe a possibilidade de uma rede de suporte, né? De, eu te entendo, né? Isso faz com que a gente realmente não se sinta tão sozinho, que é uma das coisas que eu também mais ouço aqui, né? Apesar de estar rodeado de gente, trabalhar com um monte de pessoas o dia todo, né? Das pessoas aqui realmente se sentirem bastante sozinhas, né? O Silvio está dizendo, né, que veio para cá com 16 anos sozinho em 1992, né? Então eu imagino, né, nas décadas de 80 e de 90, as pessoas que vieram aqui, que não tinham, né, nem acho que 10% da estrutura que eu que vim para cá em 2016 encontrei, né, de pessoas com essa questão assim, né, de ter tradutores, intérpretes em vários serviços públicos, de, né, eu que pelo menos, né, que tem o conhecimento do inglês, então você ter acesso e ser mais fácil, né, algumas questões. Agora, né, naquela época, realmente, eu acredito que a estrutura era muito precária, né, e que o impacto era ainda realmente muito maior, né, para essas pessoas, justamente porque não tinham, né, como, assim, com quem contar, como resolver algumas questões de documentação, ou mesmo, né, da questão do cuidado da saúde. Então, imagino, né, que realmente era algo muito, muito mais doloroso, muito mais sofrido, né, justamente por não conseguir ter esse suporte, né. Vamos lá, deixa eu ver se eu não pulei nenhum comentário. Só um minutinho. Né, então, como o Silvio realmente está comentando, né, essa questão de antigamente, eu imagino que era muito, muito mais complicado que hoje. Hoje, a gente tem uma série de facilidades, né, então a gente tem o Google, a gente tem tradutores, a gente tem, né, mapas, então a gente acaba tendo mais possibilidade, inclusive de explorar lugares novos ou de conhecer coisas, pela facilidade, né, que a tecnologia nos permite. Mas antigamente, né, não existia, né, essa possibilidade. Então, as pessoas, né, inclusive tem vários depoimentos de como era a vida aqui, né, das coisas que as pessoas faziam, de ter, né, uma confusão na hora, inclusive de fazer mercado, precisava levar alguém junto para poder, né, ter uma orientação, isso daqui é de, você pode comer, isso aqui não, né, porque quando a gente olha as embalagens, a gente não faz ideia do que seja, então, por isso que às vezes eu penso e percebo, né, a comunidade brasileira mais fechada, né, porque precisou realmente dessa questão de um tentar ajudar o outro e de as pessoas que estavam próximas se aproximarem mesmo, porque era com quem podia contar, né, não tinha toda uma rede diferenciada ou preparada, né, para lidar com os estrangeiros, né, como o Silvio está dizendo. Então, obrigada, né, pelo seu depoimento, né, pela participação, e espero que, né, tenha dado tudo certo, que você tenha conseguido atingir os seus objetivos, né, quando veio para cá, há 92, 26 anos, né? Quanto tempo, né, Silvio, que realmente está vivendo essa nova realidade e com certeza já se adaptou a muita coisa, né? Ele falando que não existiam produtos brasileiros, né? Boa noite, Sérgio. Boa noite, André. Sejam bem-vindos à live. Bom, gente, mas, né, então eu gostaria novamente de agradecer, né, o Portal Me pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado da live, né, falando, que possam ter relembrado, né, da época que vieram, de ter pensado sobre novas possibilidades, né. A Mônica está dizendo que estar aqui com pensamento no Brasil dificulta a adaptação. Isso é verdade, né? A gente, mesmo que, como eu falei, às vezes a gente tem, né, as pessoas que vêm com a família,
Mas tem muitas pessoas que vêm sem a família, né? Então, a gente fica com aquela angústia, nossa, e se acontecer alguma coisa no Brasil, eu não vou estar lá, né, para as pessoas que deixaram família, filhos, marido, esposa, enfim, ou pais e mães, e aí, de repente, né, as pessoas, a gente vai envelhecendo todo mundo, né, os nossos pais também, nossos avós, enfim, e aí a gente fica com aquela angústia, né, se acontecer alguma coisa, como é que eu faço? Né, então, realmente, isso pode ser, né, algo que dificulte a adaptação, né, ou faz com que as pessoas acabam, né, uma expressão que eu ouvi logo que eu vim pra cá, assim, você tá com metade do coração aqui e metade lá, né, e aí você não vive nenhum nem outro, você fica preocupado com as coisas de lá, mas você também tem seu trabalho e suas responsabilidades aqui, então por isso que é importante trabalhar essas questões emocionais, para que você consiga, no local onde você está neste momento, ter uma experiência plena. Isso não significa deixar de se preocupar com as coisas que estão acontecendo no Brasil, ou de simplesmente, né, não ligar mais. Não é isso, né? Mas é de conseguir realmente dividir o seu tempo e se organizar para, ok, então se dedica, né, fazendo felizmente, como eu falei, a gente tem uma série de possibilidades com a tecnologia, né? Então faz chamada de vídeo, vê o pessoal, manda foto, tem as redes sociais que, né, disponibilizam para que as pessoas possam acompanhar um pouquinho a vivência, né, e a vida uma das outras através das postagens e de tudo mais, mas, né, que enquanto se está aqui ou em qualquer outro lugar que você, né, esteja morando e não seja sua terra natal, que você esteja vivendo uma experiência, né, de estar em outro lugar, que você possa experimentar coisas positivas neste lugar também, né, para que realmente não se torne algo, né, muito pesado, né, não se torna um fardo todos os dias, porque realmente isso, né, tem uma tendência muito grande de acabar se transformando numa doença, numa patologia, né, que a gente vai precisar aí depois correr atrás para conseguir resolver, né. Então, Anitta, muito obrigada pela live. Anitta, muito obrigada, né, pela participação de todos vocês. O André está perguntando qual é o assunto, então a gente está falando um pouquinho sobre a questão do impacto emocional da mudança, né? O Silvio, obrigada, Silvio, né? Dizendo sobre essa questão, né? Da tecnologia, né? Para que as pessoas não se isolem, para que as pessoas estabeleçam relacionamentos positivos, né? Justamente para que a gente né? Você não se sinta tão sozinho. Então, isso é muito importante, né? Das pessoas estabelecerem vínculos positivos com quem está ali próximo, para não deixar, né, assim, essa questão da solidão ou da carência afetiva se tornar um problema, né, e desencadear algum tipo de doença, né, como a depressão, por exemplo, né. Então, realmente agradeço muito, muito, né, a participação de todos vocês. Espero encontrar vocês na próxima live. Se porventura vocês tiverem algum tema ou alguma sugestão, né, podem deixar aí nos comentários, ou como eu falei, podem me mandar mensagem direto na minha página do Facebook, né, @psicóloga Juliana Nakazaki, que eu vou ter maior satisfação de responder, né, a todos vocês, ou fazer algum tipo de orientação, né, se caso for necessário. Então, um grande abraço a todos, boa noite para quem está no Japão, bom dia para quem está no Brasil ou em outros lugares. Espero realmente encontrar vocês na próxima. Obrigada, Portal Me, novamente pela oportunidade e até mais. Um abraço.